Graça e paz de Cristo, nós vamos ler hoje o dia 16 do devocional Uma Vida com Propósitos, que é um livro devocional que foi escrito pelo pastor Rick Warren, um pastor americano, em que ele apresenta nesse devocional quais são os propósitos de Deus para a vida de todas as pessoas. Muitas pessoas não encontram o seu propósito e vivem perdidas. Esse livro começou com um segundo questionamento. Afinal de contas, por que nós estamos aqui nessa terra? E nos primeiros 7 dias, ele nos apresenta uma explicação a respeito do porquê cada um de nós está aqui. No dia 1, ele falou: tudo começa com Deus. Se você busca primeiramente a Deus, Deus criou todas as coisas e todas as pessoas, e fica mais fácil de você entender que Deus criou as coisas com um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. No dia 2, ele falou: você não é um acidente. Você, onde você nasceu, na família que você nasceu, do jeito que você nasceu, Deus tem um propósito com a sua vida. Por mais que você não entenda e pense que você foi um acidente. Pode até ser que o seu pai ou a sua mãe digam ou disseram em algum momento para você que um aborto seria melhor, não importa o que eles dizem. Talvez o seu pai ou a sua mãe não sabe valorizar você, mas Deus reconhece você como filho dele, como filha dele. No dia 3 foi, foi lido o texto que fala o que dirige a sua vida. Você precisa ver o que dirige a sua vida. Você deve dirigir a sua vida de acordo com aquilo que Deus tem para você. Não deixe outras pessoas dirigirem a sua vida para o caminho mau. No dia 4, nós lemos o texto Criados para ser eternos. As pessoas ficam preocupadas em algum momento da vida com o que vai acontecer depois da morte. Por que que o ser humano tem essa preocupação? Porque nós fomos criados para sermos eternos. E é por isso que todo mundo, em algum momento da vida, já parou para pensar o que vai acontecer depois da morte, porque isso foi colocado por Deus em nós, porque nós fomos criados para sermos eternos e a sua eternidade precisa ser cuidada nesta vida, aqui na vida. No dia 5, foi falado entendendo o ponto de vista de Deus. Como que Deus vê a vida? Entender como Deus vê a vida pode ajudar a gente, pode nos ajudar a entender em que focar. E Deus vê a vida de 3 formas. A vida é um teste para o nosso aperfeiçoamento. É por isso que todos passamos por provas na vida. Segundo, Deus vê a vida como um cargo de confiança. Ele nos dá dons, talentos e habilidades. Perceba que ninguém é bom em tudo. Na maioria das vezes, as pessoas elas são muito boas em alguns dons, alguns talentos, e se você tem esses dons e talentos, é para esses dons e talentos que você deve se dedicar, porque isso é um indicativo daquilo para o que Deus chamou você. E a parábola dos talentos fala que o servo bom e fiel é aquele que usou bem os seus dons e talentos em vida. Deus está confiando em nós para nós fazermos o melhor que podemos fazer para a sociedade. E no dia 6 ele falou sobre o terceiro ponto de vista de Deus. A vida é uma atribuição temporária. Você vive aqui na vida apenas por um tempo. Depois você é levado. No dia 7 nós tivemos uma boa leitura. É sobre a razão de tudo. E no dia 7 ele falou: a razão de tudo é que Deus nos chamou para ser, nos planejou para sermos os seus filhos. Você foi programado para amar a Deus. O segundo propósito, você foi chamado para fazer parte da família de Deus.
O terceiro propósito, você foi chamado para ser semelhante a Cristo. O quarto propósito, você foi chamado para frutificar. E o quinto, você foi chamado para cumprir uma missão. No dia 8 até o dia 14, nós fizemos leituras sobre como agradar a Deus, o que faz Deus sorrir, como adorar a Deus. E nós agora, ontem, no dia 15, entramos no segundo propósito. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Então, usei aqui 5 minutos e 30 para fazer uma memória daquilo que nós lemos até agora. E hoje nós estamos no segundo dia do... São 7 dias, o dia 15 até o dia 21, 7 dias, falando do segundo propósito. Você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Ontem nós lemos a primeira parte e hoje a segunda parte, o dia 2 do segundo propósito, é o dia 16. O que realmente importa? Então, aqui no dia 16, só antes de começarmos a fazer a leitura, o pastor Rick Warren vai falar a respeito do amor, que nós fomos chamados para fazer parte da família de Deus. E quando nós fazemos parte da família de Deus, nós precisamos ter amor em relação aos nossos irmãos e nós precisamos valorizar os relacionamentos que temos com os nossos irmãos, porque os nossos irmãos em Cristo são pessoas que também estão seguindo a Deus. Então elas merecem o nosso respeito e a nossa atenção e amor, porque são nossos irmãos. Fazemos parte de uma mesma família. É isso que ele vai falar aqui no dia 16. Então, o que realmente importa é o amor. Versículo aqui, o primeiro versículo que ele coloca aqui. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. O segundo versículo ali. Amor significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. Como vocês ouviram desde o início, o mandamento dele é este: viva uma vida de amor. 2 João, capítulo 1, versículo 6. Aqui do lado tem esse QR Code. Esse QR Code aqui, se você apontar a tela do seu telefone celular para ele, você vai ser levado para um vídeo que foi criado pelo pastor Rick Warren, onde ele fala a respeito desse devocional do dia 16, o que realmente importa. Então, se você tem interesse, aponte o seu telefone celular, a sua câmera, capte esse QR Code e assista o vídeo que foi criado pelo autor do livro. Agora nós vamos fazer aqui a leitura. Se você quiser firmar melhor o celular para pegar a imagem, depois você dá um pause no vídeo que você consegue pegar essa imagem ali depois. Viver consiste em amar. Uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que Ele quer que você aprenda neste mundo é como amar. É quando amamos que somos mais parecidos com o Senhor. De modo que o amor é a base de todos os mandamentos que Ele nos deu. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Aprender a amar sem segundas intenções não é fácil. Vai contra nossa natureza egoísta. É por isso que temos toda uma vida para aprender. É claro, Deus quer que amemos a todos, mas tem um interesse especial em que aprendamos a amar as outras pessoas que fazem parte de sua família. Como já vimos, esse é o segundo propósito para a nossa vida. Pedro aconselha: demonstrem amor especial pelo povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, parte B. Paulo expressa o mesmo sentimento. Quando tivermos oportunidade de ajudar alguém, devemos fazê-lo. Mas devemos dar atenção especial aos que pertencem à família da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por que Deus insiste em que dediquemos amor e atenção especial aos outros cristãos? Por que eles devem ser priorizados?
porque Deus quer que sua família seja conhecida pelo amor mais que por qualquer outra coisa. Jesus disse que nosso amor uns pelos outros e não o nosso sistema doutrinário é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. Ele disse: esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João capítulo 13, versículo 35. No céu, desfrutaremos a convivência da família de Deus para sempre, mas primeiro temos um trabalho árduo a realizar neste planeta, que nos servirá de preparação para uma eternidade de amor. Deus nos educa dando-nos responsabilidades familiares e a principal é a prática de amar uns aos outros. É da vontade de Deus que você tenha um relacionamento íntimo e constante com os outros fiéis, para que possa desenvolver a habilidade de amar. O amor não pode ser aprendido no isolamento. Você precisa de pessoas por perto, pessoas irritantes, imperfeitas e que nos decepcionam. Por meio dessa união, aprendemos 3 verdades importantes. O melhor exercício da vida é amar. Amar deve ser sua principal prioridade, seu objetivo primordial e sua maior ambição. Amar não é uma parte boa de sua vida, é a mais importante. A Bíblia diz que o amor seja o maior alvo de vocês. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, parte A. Não basta dizer uma coisa que quero na vida é ser amoroso, como se isso fosse apenas um item na sua lista dos 10 principais objetivos. Seus relacionamentos devem ter prioridade acima de tudo. Por quê? Primeiro, porque a vida sem amor não tem valor nenhum. Então aqui esse item que ele está escrevendo é para responder essa pergunta: por que nós devemos priorizar os nossos relacionamentos com os cristãos, com a nossa família cristã? Por quê? Porque a vida sem amor não tem valor nenhum. Paulo levanta a questão: assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Frequentemente agimos como se os relacionamentos devessem ser encaixados em nossa agenda. Falamos em encontrar tempo para nossos filhos e em reservar tempo para as pessoas que fazem parte de nossa vida. Isso dá a impressão de que os relacionamentos são apenas uma parte da nossa vida, no contexto de muitas outras tarefas. Mas Deus diz que a vida é feita de relacionamentos. 4 dos 10 mandamentos tratam de nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 tratam de nosso relacionamento com as pessoas. Mas todos os 10 referem-se a relacionamentos. Posteriormente, Jesus resumiu o que mais importa para o Senhor em 2 instruções: amar a Deus e amar as pessoas. Ele disse: você deve amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a você mesmo. Todos os outros mandamentos e todas as instruções dos profetas baseiam-se nestes 2 mandamentos. Mateus capítulo 22, verso 37 ao 40. Depois de aprender a amar a Deus, a adorar, aprender a amar os outros é o segundo propósito de sua vida. Os relacionamentos, não as realizações ou as aquisições materiais, são o que mais importa na vida. Então, por que nos permitimos menosprezar nossos relacionamentos? Quando nossa agenda fica sobrecarregada, começamos a tratá-los de forma superficial, reduzindo o tempo, a atenção e a energia que os relacionamentos de amor exigem. O que é mais importante para Deus é substituído pelo mais urgente. O trabalho e os negócios são inimigos dos relacionamentos.
Preocupamo-nos em ganhar a vida, concluir nossas tarefas, pagar as contas e cumprir metas, como se isso fosse a razão de nossa vida. Mas não é. O objetivo da vida é aprender a amar a Deus e as pessoas. Vida menos amor é igual a zero. Segundo, o amor permanece para sempre. Então ele está respondendo aqui aquela pergunta: por que Deus prioriza os relacionamentos? O primeiro ponto que nós acabamos de ler é porque a vida sem amor não vale a pena. O segundo motivo, porque o amor permanece para sempre. As pessoas buscam tantas coisas, mas as coisas que se compram, os objetos materiais, tudo isso fica. Mas o amor permanece para sempre. Outra razão pela qual Deus nos manda fazer do amor nossa principal prioridade é que ele é eterno. Estes três permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Por que Paulo escreveu esse texto? A fé, nós precisamos ter ela enquanto nós estamos aqui na terra, para acreditar em Deus. A esperança, porque nós estamos sempre aguardando alguma coisa. E nós temos que ter esperança que essa coisa que estamos aguardando virá. Agora, quando nós temos o amor, Deus é amor. Quando nós morrermos e estivermos para sempre com Ele, o amor é o que vai permanecer. Você não precisará mais ter fé e nem esperança, porque já estará com Ele. Mas o amor vai permanecer sempre, porque Deus é amor. Então o amor, ele deixa um legado. A forma de você tratar outras pessoas, não a sua riqueza ou as suas façanhas, é a influência mais duradoura que se pode deixar neste mundo. Como disse Madre Teresa, não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa. O amor é o segredo de uma herança duradoura. Nós vemos nas famílias onde existe amor que elas conseguem ter mais felicidade, mas as famílias onde só existe riqueza e distribuição de presentes, muitas vezes existe contenda, conflito, falta de harmonia. Então ele fala: tenho estado ao leito de morte de muitas pessoas, quando elas se encontram no limite entre este mundo e a eternidade. Mas jamais ouvi alguma delas dizer: trago meus diplomas, quero olhar para eles mais uma vez. Mostre-me meus títulos, minhas medalhas, aquele relógio de ouro que eu recebi como prêmio. Quando a vida aqui está no fim, não são objetos, e sim pessoas, o que desejamos ter à nossa volta. Pessoas que amamos e com as quais mantemos relacionamentos. Em nossos momentos finais, todos nós percebemos que são os relacionamentos que constituem a vida. Ser sábio é aprender essa verdade o mais rapidamente possível. Não espere chegar ao leito de morte para compreender que nada além disso é o mais importante. A terceira razão por que nós devemos priorizar o amor. Seremos avaliados pelo amor que dedicamos. A terceira razão para tornar o aprendizado do amor o objetivo de nossa vida é que na eternidade seremos avaliados com base nele. Uma das formas pelas quais Deus mede nossa maturidade espiritual é pela qualidade de nossos relacionamentos. No céu, Deus não dirá: fale-me de sua carreira, de sua conta bancária e de seus passatempos. Em vez disso, irá rever a maneira com que você tratou as pessoas, especialmente as necessitadas. Veja Mateus, capítulo 25, versículo 34 a 46. Jesus disse que para amá-lo é preciso amar a família dele e cuidar de suas necessidades práticas. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum destes pequeninos que são membros da minha família, a mim o fizeram.
Mateus capítulo 25, versículo 40. Quando partir para a eternidade, você deixará todo o restante para trás, exceto seu caráter. Por isso, a Bíblia diz: a única coisa que realmente importa é a fé que se manifesta mediante o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Tendo conhecimento disso, sugiro que, ao se levantar pela manhã, você se ajoelhe ao lado da cama ou se sente na beirada e ore desta forma: Deus, conseguindo ou não realizar qualquer outra coisa no dia de hoje, quero ter certeza de que terei tempo para amá-lo e para amar as pessoas, porque é nisso que a vida consiste. Não quero desperdiçar este dia. Por que Deus deveria lhe dar outro dia, se você pretende desperdiçá-lo? Aqui ele deixou uma frase de destaque para a nossa reflexão. A vida é feita de relacionamentos. Então a vida não é feita de bens materiais, diplomas, títulos. Essas coisas ficam aqui na terra. Mas o que nós deixamos como a nossa marca é aquilo que nós fazemos para Deus e para as pessoas. Prosseguindo, a melhor expressão do amor é o tempo. A importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir nelas. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Se quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe como utiliza o tempo. O tempo é sua dádiva mais importante, pois você recebeu uma medida fixa dele. Você pode aumentar seu dinheiro, mas não pode aumentar seu tempo. Quando você dedica tempo a alguém, está dedicando uma porção de sua vida que jamais irá recuperar. Seu tempo é sua vida. Por isso, o maior presente que você pode dar a alguém é seu tempo. Não é o bastante dizer que relacionamentos são importantes. Devemos provar essa afirmação, investindo tempo neles. Palavras isoladas não têm valor algum. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. 1 João capítulo 3, versículo 18. Relacionamentos demandam tempo e esforço, e a melhor maneira de soletrar amor é tempo. A essência do amor não é o que pensamos, fazemos ou proporcionamos aos outros, mas quanto damos de nós mesmos. Os homens, em especial, com frequência, não compreendem isso. Muitos já me disseram: não entendo minha mulher e meus filhos. Dou-lhes tudo de que precisam. O que mais querem? Eles querem você. Olhos, ouvidos, tempo, atenção, presença, interesse, seu tempo. Nada pode substituir isso. E aqui ele coloca essa frase de destaque: o maior presente que você pode dar a alguém é seu tempo. As pessoas querem o nosso tempo. Prosseguindo aqui, nada pode substituir isso. O mais desejado presente de amor não são diamantes, rosas ou chocolate. É concentrar-se em. O amor concentra-se tão atentamente na outra pessoa que por um momento você esquece de você mesmo. Atenção significa valorizo você o bastante para lhe dar meu mais precioso bem, o meu tempo. Sempre que você dá seu tempo, está fazendo um sacrifício, e o sacrifício é a essência do amor. Jesus foi exemplo disso.
Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. Efésios capítulo 5, versículo 2. Você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar, porque Deus tanto amou o mundo que deu. Veja João 3,16. Amar significa renunciar, abdicar de minhas preferências, conforto, objetivos, segurança, dinheiro, energia ou tempo para benefício de outra pessoa. O melhor momento para amar é agora. Algumas vezes o adiamento é uma resposta válida para uma tarefa trivial. No entanto, como o amor é o que mais importa, ele tem prioridade máxima. A Bíblia enfatiza isso repetidamente. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aproveite cada chance que tiver para fazer o bem. Efésios capítulo 5, versículo 16. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28. Por que o melhor momento para expressar o amor é agora? Porque você não sabe até quando terá oportunidade. As circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se quiser expressar seu amor, é melhor que o faça agora. Tendo consciência de que um dia estará diante de Deus, seguem-se algumas questões que você precisa levar em consideração. Como explicará aqueles momentos em que projetos e coisas foram mais importantes para você que as pessoas? Com quem você precisa começar a passar mais tempo? O que você precisa eliminar de sua agenda para tornar isso possível? Que sacrifícios você precisa fazer? O melhor exercício da vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. Agora vamos para as tarefas do dia 16. Quando nesse livro ele sempre deixa 3 tarefas: o tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Então a primeira tarefa, tema dia 16, pensando sobre meu propósito de vida. O dia 16 o que realmente importa. E nós lemos aqui que o que realmente importa é o amor. Então, aqui o tema para reflexão: a vida consiste em amar. Então, o que nós pudemos ler aqui no dia de hoje é que não é o carro, não são os diplomas, não são as propriedades, não são as casas ou os presentes que você pode dar a seus filhos, para sua esposa, para a sua família, que vão ficar no coração deles. O que fica no coração são os momentos que você se divertiu com seus filhos. É isso que fica na memória deles. São os ensinamentos que você deixou a eles. Se nós abrirmos a Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, você vai ver ali o rei Salomão dizendo que a sabedoria é a coisa principal. Eu era um menino tenro e único, e o meu pai me ensinava, e ele me ensinava e me dizia. E aí Salomão começa a escrever o capítulo 4 de Provérbios. Mas é interessante como nos primeiros versículos do Provérbios 4 ele fala: Eu era filho único e tenro do meu pai, e ele me ensinava, dizendo. Então, nós vemos por esse texto que Davi, ele se dedicou a ensinar algumas coisas para o rei Salomão, que ele o acompanhou, e aqueles ensinamentos foram muitos dos ensinamentos que ele escreveu em Provérbios no capítulo 4. E um dos ensinamentos que ele colocou ali, Provérbios 4, 23, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que saem as saídas da vida.
E o texto que nós lemos hoje, A Vida Consiste em Amar, nos traz essa reflexão. Quantas vezes nós ficamos mais preocupados com projetos, metas, resultados, objetivos, damos presentes e esquecemos de dar a nossa presença, de dar o nosso tempo, de dar a nossa atenção para as pessoas da nossa família. E isso se reflete não só na família, família biológica, mas nos relacionamentos com os irmãos em Cristo, nos relacionamentos com as pessoas que fazem parte da nossa célula, da nossa igreja, da nossa congregação, naquilo que elas precisam. Muitas vezes você pode dar um conselho para uma pessoa da igreja para que ela seja livre de uma situação ruim. E muitas vezes você fala, outro dia eu falo com ela. Não deixe para falar amanhã aquilo que você pode falar hoje. Fale hoje e livre o seu irmão, a sua irmã, de uma situação ruim que você tem o conselho e pode ajudar essa pessoa. Preocupe-se em dar atenção para que as pessoas possam receber o amor que você tem para manifestar por elas. Foque o seu amor no que realmente interessa para Deus, que são as pessoas. Versículo para memorizar. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5,14. Certamente que eu e você ficamos felizes, alegres, quando alguém veio e nos deu uma informação e nos ajudou naquilo que nós precisávamos. Nós ficamos agradecidos e ficamos realmente felizes. Da mesma forma que você fica feliz quando alguém se preocupou com você e demonstrou atenção a você, é isso que você deve ter em mente. As pessoas valorizam muito isso. Isso é muito importante para elas. Então, Deus deseja isso. O próprio Deus fez isso. Ele entregou o filho dele para morrer em nosso lugar. E Jesus, quando veio para dedicar toda a sua sabedoria, a sua graça para nós. E pergunta para meditar: honestamente, será que os relacionamentos são minha primeira prioridade? Como posso me assegurar de que sejam? Essa pergunta fica para a sua reflexão. Você realmente dá importância para os relacionamentos? Como que você pode ter a certeza, se assegurar de que os seus relacionamentos realmente são importantes para você? Pense nisso e um ponto que ficou aqui nessa leitura é o dos maridos, que muitas vezes pensam que trabalham e querem às vezes se desgastar com muitos trabalhos, mas se esquecem de reservar um tempo de desfrute com a esposa e com os filhos. E esse tempo de desfrute tem que ser um tempo específico para a esposa e um tempo específico para cada filho, porque todas as pessoas da família querem o seu tempo, querem um pouco da sua atenção. Então, se você tem mais de um filho, você precisa ter o tempo único com cada filho. Tem o tempo coletivo, em que a família se reúne, mas tem o tempo que cada pessoa precisa de você.